Fala galera, aqui é o Anjo Ibon. E no vídeo de hoje eu vim continuar os nossos resumos de Toaru Kagako no Mental Out. Demorou só um pouco, né? 5 meses, mas calma, eu posso explicar. Esse vídeo demorou... eu não sei porquê. Foi por preguiça? Ah, mas também, né? Como esse mangá tá lançando ainda, não tem porquê eu rushar, né? Pra chegar nos atuais. Mas, falando sério, esse vídeo demorou, porque como vocês podem ver, ele ficou só um pouquinho grande, né? Só um pouco. Então, se vocês puderem deixar um like e se inscrever no canal para apoiar o meu esforço, podem se sentir à vontade. Ah, e como essa é a parte 2 e eu lancei a parte 1 há muito tempo, eu recomendo vocês verem a parte 1 primeiro, né? Então, sem mais enrolações, vamos logo, né? Bom, esse resumo começa com uma reunião das líderes e candidatas de cada facção. A Kamino fala que a Misaki e a Tsukasa ocupam o primeiro e o segundo lugar, respectivamente, e que aparentemente elas estão juntando forças, e fala que o resto das candidatas devem trabalhar juntas para acabar com a Misaki e Tsukasa. A Yori fala que o edifício 3 está vazio depois das aulas e fala que agora é hora de fazer algo com a Misaki e Tsukasa, já que ambas estão longe de suas panelinhas. A Mayui pergunta se elas não devem primeiro tentar conversar com elas, mas a Mirei fala que provavelmente elas estão se unindo para ter a maioria e vencer com mais facilidade, e fala que não é uma boa ideia tentar conversar com a Misaki, já que ela pode acabar controlando sua mente. Mas bom, a Kumamori fala que elas podem tentar incapacitar a Misaki, mas a Kamino fala que elas não podem agir como uma gangue, e fala que fazer algo com a Misaki logo agora que ela tá preocupada com o lance da Junko seria como colocar mais lenha na fogueira. A Yori insiste, falando que elas só precisam mandar a Misaki e Tsukasa para o hospital. A Mirei fala que o uso de poderes são proibidos, mas não o combate em si, e fala que a maior maneira de se tomar o poder é pela força. A Mayui pergunta se a Judgment não vai ser acionada quando elas fizerem algo assim, e a Yuri fala que a Judgment não precisa ficar sabendo. Mas, indo pro que interessa, a Kamino fala que agora sim é hora de falar do assunto principal, e fala que há uma forma de negar a regra da maioria. Ela fala que como as finalistas da primeira fase vão para a segunda, onde quem vota são as eliminadas da primeira fase, ela fala que a maneira mais fácil é todas elas desistirem de concorrer para só apoiarem a Kamino. As garotas obviamente acham isso um absurdo, mas com apenas o seu olhar, a Kamino deixou todas elas com medo, e fala que não é uma boa ideia elas recusarem sua oferta. Mas a Kumamori se levanta e fala que não quer fazer parte disso. A Yori fala que isso faz dela uma cúmplice, mas mesmo assim a Kumamori vai embora. O resto das garotas começam a falar que a outra candidata, Inobushi, não compareceu, mas a Kamino fala que isso não importa. E o importante é que elas devem pensar em como vão derrotar a Misaki. E a Yori fala que numa batalha direta isso é impossível, mas juntas elas podem fazer alguma coisa. E fala que elas serão o seu pior pesadelo. Enquanto isso, a Misaki e Tsukasa ainda estavam investigando aquele prédio, mas então elas são surpreendidas por um tipo de névoa. A Tsukasa consegue sentir algo vindo e joga a Misaki longe para ela desviar, e elas começam a se perguntar o que foi isso, mas a Misaki estranha o porquê a Tsukasa consegue saber exatamente para onde aquele poder vai, e elas falam que o jeito é elas trabalharem juntas. Então vemos um flashback da Misaki e do Touma. Esse foi o flashback mais do nada que eu já vi. O Touma pergunta mais sobre os nível 5, já que ele só tinha ouvido em rumores. E ela fala que existem habilidades que conseguem criar
uma forma de matéria inexistente e que outros até conseguem criar e manipular eletricidade, mas o seu Mental Out é um poder somente para controlar a mente das pessoas. E ela fala que escutou sobre um nível 5 que tinha um poder do controle do espaço, que teoricamente poderia criar um território espacial envolvendo um espaço. Território espacial no espaço. Mas bom, e que isso acabaria criando um espaço estranho que dá calafrios, e fala que não tem por que alguém ter um poder assim. Voltando pro presente, nós vemos a Yori em algum lugar da Tokiwadai. Ela estava reclamando que não conseguiu atacar a Misaki e Tsukasa com aquela névoa e fica se perguntando como a Tsukasa estava prevendo seus movimentos. Ela liga para Mirei e fala para elas mudarem de plano, já que esse método é muito lento, e fala que quer afogar aquela vaca leiteira. Ué, da onde vem todo esse ódio com a Misaki? A Mirei fala que isso é muito cruel, mas fala para ela fazer o que quiser. E a Yori fala que agora é hora da fase 2. Voltando para Misaki e Tsukasa, elas ficaram presas num corredor e elas percebem que lá dentro do prédio não tem sinal de celular, então não tem como pedir ajuda, e a Tsukasa começa a pensar que é uma pena que ela estava tão perto de ver a facção da Shokuhou ir salvá-las. E a Misaki fala que aparentemente todos os sistemas estão desligados e que o jeito é elas saírem de lá por uma janela, e acha estranho que os ataques pararam e que provavelmente eles devem estar organizando algo pior. E a Tsukasa pergunta se a Misaki não tem algum jeito de se comunicar com alguém e se ela não teria alguma carta na manga dentro da sua bolsa. E fala que ela é uma inútil. Mas então a Misaki acaba pisando num slime de água e então começa a voar vários slimes na direção delas. A Misaki pergunta o que está acontecendo e a Tsukasa fala para Misaki ficar atrás dela, mas a Tsukasa acaba sendo atingida por um desses slimes. A Misaki pergunta se ela tá bem e ela fala que sim, e fala que na verdade esses slimes são bem fofos, e fala para Misaki pegar um deles. A Misaki segura um, mas logo joga longe, né? E a Tsukasa fala para Misaki usar seu Mental Out para se comunicar com eles. Mas ela fala que seu poder não funciona com essas coisas. Mas então, atrás delas, aparece um super slime gigante e a Tsukasa fala pro slime que elas não estavam sequestrando seus filhos. Eu ri. Mas a Misaki fala para ela parar de brincadeiras e começar a fugir. A Tsukasa fala que elas vão ter que sair pela janela, mas percebe que tem uma barreira invisível na janela, e a Misaki começa a pensar que ela já tinha a sensação que elas estavam cercadas e que provavelmente eles querem controlar esse espaço. Então vemos a Kamino do lado de fora do prédio, aparentemente usando seu poder enquanto fazia uma pose de Jojo. Isso é uma Jojo reference? E a Yori percebe que sua barreira começou a sumir e suspeita que uma terceira pessoa se envolveu nisso. Voltando para Misaki e Tsukasa, elas conseguiram entrar numa sala e trancaram a porta para parar os slimes. A Tsukasa fala que os slimes devem conseguir entrar mais cedo ou mais tarde e fala que elas precisam fazer seu próximo movimento. E a Misaki começa a pensar que elas têm vários inimigos que provavelmente são as líderes das outras panelinhas e que com isso elas devem lidar com uma aliança de Espers de nível 3 e 4, e lembra que eles a pegaram, já que deixaram ela longe de sua panelinha, e que eles já devem ter planejado vários passos à sua frente. Mas então aparece aquele slime gigante em cima dela e ela começa a se afogar. Então vemos a Misaka, ela estava olhando a notícia que Misaki e Tsukasa tinham feito uma aliança e fala que se ela soubesse que a Misaki estava envolvida nas eleições,
ela não ia se meter nisso, já que agora, com essa aliança da Misaki e Tsukasa, isso meio que tá envolvendo a Misaka, já que ela tinha se aliado com a Tsukasa. E ela fala que nada de bom vai sair de uma aliança entre elas. Mas então ela vê um grupo de garotas vestidas de empregadas tentando entrar num prédio. Voltando para Misaki e Tsukasa, a Tsukasa estava desesperada e fala pro Slime não tentar comer a Misaki. A Misaki estava desmaiada e ela começa a pensar que esse líquido está fazendo ela se sentir mal e que se ela ficar mais alguns minutos lá, ela vai ir de arrasta para cima. Mas então aparece duas minas da facção Shokuhou e a Misaki consegue ser salva. E a Tsukasa fica muito feliz de poder ver a facção Shokuhou em ação. Elas vão ver se a Misaki está bem, ela fala que sim, e pergunta se elas atravessaram a barreira, e elas falam que sim, mas sofreram um pouco. A Misaki fala que elas têm que chegar no primeiro piso e fala para elas irem limpando o caminho. Então as duas começam a descer o cacete nos slimes. Mas essa cena é usada mais para mostrar os poderes delas. Aqui tem um poder chamado Piercing Wall. Com ele, ela consegue criar paredes de nitrogênio que atravessa qualquer coisa e que também pode ser usado para criar um muro de ar, bloqueando uma passagem, ou usá-los para andar no ar. E a Mei tem um poder chamado Will Speed. Basicamente, ela consegue atingir instantaneamente sua velocidade máxima, ignorando completamente a física para fazer isso, né? Já que ela não precisa de aceleração. Esse é um poder meio complicado, já que isso afeta muito o seu corpo, né? Principalmente os seus músculos. E ela usa esse poder mais só para dar mais potência aos seus golpes. A Tsukasa fica impressionada e a Misaki fala que nem a Misaka conseguiria escapar delas. E isso aqui é uma referência ao Daihatsu, quando a Misaki deixa a Misaka sob a supervisão da sua facção, e quando a Misaka tenta fugir subindo em um trem, Aki e a Mei conseguem a alcançar. Eu só tô comentando tudo isso porque eu realmente fiquei impressionado quando eu pesquisei e descobri que elas são as que perseguiram a Misaka, já que os designs delas no anime é muito diferente desse design do mangá. Já que no anime elas têm um visual mais de figurante, né? E aqui elas têm um visual mais bem feito. E eu aposto que se eu não falasse isso, ninguém ia perceber que elas são as mesmas pessoas. Mas bom, as duas estavam deitando slime na porrada, mas então a Yuri joga de novo aquele poder nelas e a Tsukasa fala para elas tentarem desviar, e a Misaki começa a pensar que ela tem que pensar em alguma coisa, senão elas vão morrer ali, e começa a pensar qual é a melhor solução, e até pensa em controlar a Aki e a Mei para elas serem mais eficientes. Mas então surge vários slimes do chão, e a Yuri fala que isso é o que acontece quando ela expande os slimes escondidos debaixo do chão, e fala que só as líderes das panelinhas são permitidas no ringue. Esses slimes pegam a Aki e a Mei e somem. A Misaki fica muito pistola, mas então ela ia ser atingida por aquele poder e a Tsukasa consegue jogar ela longe, mas é atingida. Então, indo pro lado de fora do prédio, nós vemos umas minas da facção da Kamino que estavam impedindo as minas da facção Shokuhou de ver o que está acontecendo dentro do prédio. E elas começam a gastar o tempo enchendo o saco da Asato, falando sobre o lance da Junko, e elas perguntam se a facção Shokuhou não vai admitir que a Junko é culpada, mas a Asato fala que a Junko é inocente, até que se prove o contrário. Mas então a Satori usa sua telepatia e descobre que tem várias garotas escondidas ali, e fala pra Asato tomar cuidado.
e fala que duvida que elas ataquem e que isso é parte do seu plano. Mas então chega a própria Kamino e ela fala para as minas da sua facção pararem com isso, já que se elas acabarem iniciando uma briga, elas que seriam as culpadas. E fala que duvida que a facção da Misaki seria tão descuidada como elas. Mas uma das minas da sua facção começa a pensar que essas preocupações são em vão, já que os seus planos para deter a Misaki e Tsukasa já estão funcionando mais do que o esperado. E voltando para elas, a Misaki pergunta se a Tsukasa tá bem e ela fala que sim, mas elas estranham que mesmo que o braço dela esteja sangrando, tudo parece muito limpo. Mas então elas são surpreendidas por aquele slime gigante de novo. Então vemos a Iori, ela estava desesperada que a Tsukasa parecia muito ferida e reclama que não foi ela que ordenou esse ataque. A Mirei fala que o objetivo delas é atacar a Misaki e Tsukasa, então é esperado que elas acabem se machucando, mas a Iori fala que não era pra tanto. Mas voltando, a Misaki encosta sua mão no slime e consegue desfazer ele. A Iori fica confusa, mas a Misaki sabia que a usuária desse poder estava espionando elas e fala que esse slime tem 0,9% de sal e que isso deve ser o que faz ela controlar o slime. Mas como o sal também pode ser encontrado no corpo humano, a Misaki também consegue usar seu Mental Out para controlá-lo, já que o Mental Out controla a mente das pessoas, mudando as reações químicas no cérebro. A Iori fica muito puta, mas a própria Misaki lembra que nem ela sabe como fez isso, né? E lembra que seu Mental Out é um poder muito complexo e que nem ela sabe o quão longe sua habilidade vai, já que ela precisa de um controle para poder usá-lo, e que existem limites para seu poder, que são como correntes que a deixam longe do seu verdadeiro poder. Mas ela mesma lembra que não tem ideia de que poder secreto ela teria. Mas deixando de lado isso, a Misaki fala que ela percebeu que esse ataque de antes foi feito por projéteis físicos que conseguem atravessar objetos, o que explica a ferida da Tsukasa, já que, como nós vimos, a roupa dela não sofreu dano, mas o seu braço sim, o que significa que esse ataque consiga atravessar qualquer coisa, exceto pessoas, e fala que isso deve ser porque o corpo de um Esper não conseguiria atravessar o campo AIM de outro, já que esse ataque nada mais é do que um Esper se movendo como um projétil, e pergunta pra Iori se ela acertou, já que isso foi apenas um chute. Eu queria ser bom de chute assim, né? Imagina, chuta um número aleatório aí. A Iori fica mais puta ainda, mas então de dentro do chão surge a Mirei. E ela surge igual o Sr. Pink de One Piece. Essa foi a primeira coisa que eu pensei quando eu vi isso, né? A Mirei reclama que a Misaki e Tsukasa estão encarando ela e fala que se elas continuarem, ela vai ter que começar a cobrar. A Misaki fala que não tem como ela fazer isso, já que a Misaki não trouxe dinheiro, mas deixando de brincadeiras, a Mirei fala pra Iori ir lá também e usar um maiô, já que ela tá se sentindo muito deslocada, sendo a única vestida assim, e a Iori fica desesperada quando a Mirei até falou o seu nome pro inimigo, né? E a Misaki começa a pensar que a Mirei é muito ingênua de achar que sem o seu controle ela não conseguiria usar seu poder, e fala que o jogo delas acabou quando ela ficou sabendo das suas identidades. A Tsukasa tenta perguntar pra Mirei por que elas estão fazendo isso, e ela fala que elas estão contra as duas mais populares, então o jeito foi juntar todas as outras panelinhas para usar a regra da maioria, e fala que elas deveriam ter previsto isso, mas a Misaki e Tsukasa falam que elas nem sequer pensaram nisso, já que elas não formaram uma aliança nas eleições,
Elas formaram uma aliança por causa da Junko e elas falam pra Mirei ir embora. A Mirei fala que ela não é do tipo que acata as ordens dos outros e elas começam a trocar xingamentos. Mas, indo pro que interessa, a Mirei fala que mesmo se ela quisesse, ela não poderia deixar elas fugirem depois de elas ficarem sabendo de tanta coisa. E a Misaki pergunta se ela tá falando da relíquia. E a Mirei fica surpresa e lembra que existe um rumor na Tokyo Wadai sobre uma certa relíquia escondida, que se encontrada poderia transformar a pessoa na nova presidente e lhe dar poderes ocultos. Mas lembra que isso tudo é apenas um rumor idiota e debocha que elas estão atrás de algo tão bobo. E a Misaki fica preocupada com a relíquia ter se tornado um rumor. Ainda mais, um rumor com o mesmo nome da coisa real, o que deixaria mais fácil de ser descoberto. E lembra que tem algo de estranho acontecendo na Tokyo Wadai. Mas o que ela sabe é que essas garotas da Tokyo Wadai têm habilidades incríveis e que sua presença como uma nível 5 desapareceu completamente. Mas isso significa que ela ainda pode derrotá-las, já que ela já conseguiu lidar com os slimes da Yori. A Mirei analisa os pontos fracos da Tsukasa e Misaki e entra no chão. E a Misaki fala pra Tsukasa correr, mas ela não ia conseguir desviar e a Misaki teve que se jogar para conseguir salvá-la. E a Misaki acha estranho que a Mirei está tão agressiva. Mas então, atrás de uma pilastra, nós vemos a Wakana, a mina que tá desde o primeiro capítulo, espionando a Misaki. Ela vê toda a situação com a Mirei e os slimes e fala que isso não é bom. Então vemos um flashback da própria Wakana, onde ela estava numa expedição da escola e acabou encontrando uma pedra muito bonita. Mas então uma outra aluna escalou uma montanha e conseguiu achar até um fóssil. E a Wakana se lamenta que mesmo ela se esforçando, ela nunca vai ser a protagonista da sua história. E que se dar conta disso é muito doloroso, mas ela acabou ficando muito boa nisso. Mas voltando ao presente, ela reclama que toda essa confusão da Mirei, Yori e etc. está acontecendo logo quando ela que está espionando a Misaki. Ela começa a pensar em como pode fugir dali, ela vê uma oportunidade e começa a correr, mas para evitar de ser atingida pela Mirei, ela teve que desviar no ar e parou na frente da Misaki e Tsukasa. E ela fica desesperada quando vê que elas estão a encarando. E ela começa a pensar numa desculpa e fala que ela está ali para resgatá-las. Então, voltando para Ki e a Mei, elas chegam numa sala do primeiro andar e encontram a Mayui dentro de uma câmara, sei lá, que é uma daquelas minas que estavam na reunião das líderes das panelinhas, e a Mayui fica surpresa de ver elas lá e fala que a facção da Shokuhou é muito mal comportada. A Mei percebe que ela está se comunicando com alguém e aqui acha estranho, já que o sinal não estava funcionando para fora do prédio. E a Mayui fala que isso é porque ela está se comunicando só com pessoas de dentro do prédio. Mas isso não quer dizer que todas suas aliadas estão no prédio. Ela se toca que isso era para ser um segredo. Ela fala que elas possuem um comunicador que funciona com o lado de fora do prédio. E a Mei pergunta se elas realmente deveriam saber de tudo isso, né? E a Mayui fica muito envergonhada e começa a reclamar que ela fala demais. Esse tá sendo o grupo de vilãs mais idiota que eu já vi. Uma fica com dó de machucar as pessoas, outra fica explanando o nome das aliadas. Aí essa até fica contando os segredos, né? Aí complica. A Mayui fala que se elas estão aqui, isso significa que elas abandonaram a Misaki lá em cima, e que com isso ela conseguiu um checkmate.
Aqui começa a analisar a situação e percebe que essa barreira em volta da Mayuri é a mesma que tá lá no prédio e pergunta se isso é obra dela, mas a Mayuri fala para elas não ficarem a encarando e pergunta o que elas estão pensando e que elas podem continuar conversando, já que isso não acabará tão cedo. Voltando pro terceiro andar, a Tsukasa fica impressionada com a Wakana ter vindo resgatá-las e pergunta se ela usou algum poder para espantar a Mirei, mas ela fala que não. Mas então, a Misaki percebe algo de estranho, a Tsukasa fala para ela tomar cuidado, mas quando a Mirei surge do chão, a Misaki usa sua bolsa como escudo. A Tsukasa fica confusa e a Misaki fala que isso é porque essa bolsa é de couro e que o poder da Mirei não faz ela atravessar o corpo humano por causa do carbono e que deve ser por isso que ela também não atravessa a própria roupa. Isso era algo que eu tinha achado estranho, né? Isso de ela não atravessar a própria roupa, mas pelo visto tem explicação. Voltando. A Tsukasa fala que isso faz sentido e a Mirei fala que a Misaki é muito certeira. Ela volta a atacar as garotas, enquanto fala que fica feliz que descobriram seu truque, já que assim sua dança vai valer a pena. A Misaki pergunta por que ela tá tão confiante, já que teve sua fraqueza revelada, e a Mirei fala que isso é o de menos, já que ela pode afiar ainda mais o seu poder, e fala pra Misaki parar com esses discursos. E a Misaki fala que quer ver até onde dura essa confiança. E como sempre, a Wakana fica desesperada e começa a pensar que vai morrer. A Mirei entra no chão, enquanto começa a pensar que usar uma defesa como as bolsas só deixa elas ainda mais lentas, e que essas bolsas não vão durar para sempre. E a Iori começa a se perguntar por que uma pessoa tão inteligente como a Misaki estaria provocando a Mirei. E percebe que a Misaki está muito confiante que os ataques da Mirei não vão a atingir. E fala pra Mirei que a Misaki ainda não usou seus poderes. A Mirei pergunta se ela tá chateada pelo o que aconteceu com os slimes, mas ela fala que não, mas é que ela odeia perder. Voltando pra Misaki, a Tsukasa começa a cair graças aos ferimentos e fala que espera que ela tenha um plano. E a Wakana começa a pensar que elas estão conseguindo desviar dos ataques graças a Tsukasa, mas ela não pode perder tempo ali. Mas a Tsukasa fala que como a Wakana é de um nível maior, ela deve a proteger. A Wakana fala que queria aceitar, mas não vai dar. Mas a Misaki começa a falar que elas precisam de toda a ajuda possível e que como a Wakana disse que veio resgatá-las, ela vai confiar nela. A Wakana fica com medo da Misaki fazer uma lavagem cerebral nela e aceita. E a Misaki fala que vai tentar ganhar isso e pede um cabo. E a Mirei começa a pensar que a Misaki deve estar planejando alguma coisa e pergunta que truque na manga ela tem. Voltando pra Misaki, ela pede pra Wakana cuidar dos ferimentos da Tsukasa enquanto ela lida com a Mirei. E a Wakana fica surpresa de ver que a Misaki não controlou sua mente e a usou de escudo. E fica surpresa de ver que na verdade ela é uma boa pessoa. Mas, indo pro que interessa, a Iori acha estranho que elas não estão pedindo ajuda para as pessoas do lado de fora do prédio, já que era isso que elas pensavam que a Misaki iria fazer. Mas como elas nem tentaram isso, elas supõem que a Misaki pensa que a barreira também bloqueia o som, mas duvida, já que a Misaki não é burra. E a Iori pensa que provavelmente a Misaki tem algum plano. Voltando pra Mirei, ela estava dentro do chão, enquanto pensava que os seus esforços até agora valeram a pena. Então vamos para um flashback, ainda na reunião das líderes das panelinhas.
A Mirei pergunta se a Kamino não seria mais eficiente no ataque a Shokuhou, mas a Iori fala que a Kamino vai estar ocupada impedindo as pessoas de entrar e sair do prédio e fala que os professores não costumam intervir nesses conflitos, mas se isso acontecesse por a Kamino não estar nessa confusão, ela seria a única do grupo a sair ilesa, já que ela é a única da aliança que está na segunda fase, e fala que todas as outras garotas estiveram de acordo com isso. Mas a Mirei fala que a Mayui é uma grande ameaça. A Iori acha estranho e a Mirei fala que pensava que ela tinha sido controlada pela Misaki, mas pelo visto tem algo muito pior que isso, e fala que a Mayui ainda pode lhes dar más notícias. Então vamos para a Komamori. Ela estava pensando que o único jeito de ela se transformar na presidente é encontrando a relíquia, e que ela até encontrou um certo grupo que usa cubos como símbolos e que aparentemente estão procurando um cubo e que provavelmente essa relíquia é esse cubo, e pensa que como o símbolo deles possuem 2 cubos, ela pensa que pode ter 2 relíquias. Então vemos a Mitori. Faz tempo que ela não aparece, né? Ela chega na Tokiwadai enquanto segurava um certo cubo, enquanto que atrás dela tinha uma massa cinza bizarra. Voltando para Iori e Mirei, a Mirei pergunta se algo está controlando a Mayui e usando a Misaki para atacá-lo, e a Mirei fala que o jeito então é elas se unirem a Misaki, já que a Misaki é o objetivo da Iori, mas a Iori fala que mesmo assim, ela não pode perdoar a Misaki por ela decidir entrar nas eleições por causa de um motivo tão besta, e fala que é muito improvável que elas percam, e fala que elas vão chutar o traseiro da Misaki. E a Mirei começa a pensar que na verdade ela quer ver a Misaki provar porque ela é uma nível 5. Voltando pro presente, a Iori contata uma das minas da sua facção e conseguiu detectar uma membra da facção Shokuhou por perto do prédio, e a Iori pensa que provavelmente o plano da Misaki era esperar por ajuda, que viria depois de um certo tempo, já que se elas pedissem ajuda pela janela, elas poderiam encontrar essa membra da sua facção. Mas a mina fala que não encontrou mais movimentos da facção Shokuhou e da facção da Tsukasa. Mas voltando para Misaki, a Misaki usa uma bomba de fumaça que estava na sua bolsa e deixa todo mundo surpresa, e ela também puxa uma rede portátil que pode ser usada para criar um piso ou uma escada, mas como ela é feita de carbono, ela vai usar isso de escudo e depois transformar numa espada para cortar a Mirei. A Tsukasa e o Akana falam que isso não daria certo, mas bom, voltando para Iori, ela estava desesperada e estava fazendo de tudo para descobrir o plano da Misaki, então ela ouve a voz da Misaki no meio da fumaça, falando para elas fugirem. A Mirei vai correndo para lá, mas a Akana consegue usar a bolsa de escudo e a Misaki joga uma rede na Mirei para capturá-la. Esse plano parecia que ia dar certo, mas a Tsukasa percebe que tem algo de errado. Mas então a Mirei aparece pelada atrás da Misaki, cortando sua bolsa, e a Iori começa a se gabar, já que conseguiram enganar a Misaki, já que com essa fumaça a Mirei tirou o seu maiô e usou de isca, e a Mirei fez uma lança com seu prendedor de cabelo. E ela começa a pensar que o Mental Out é um poder assustador, e por isso ela decidiu focar em destruir sua bolsa, e que sem o seu controle e sem a Junko, a Misaki não consegue lutar. A Akana vai ver se a Misaki tá bem, já que ela tá sangrando muito, e a Yuri percebe que agora ela pode voltar a usar seus slimes, e fala que não foi assim que ela planejou as coisas, mas no final ela vai ganhar.
A Wakana começa a se culpar por a Misaki ter sido atingida, já que mesmo ela sendo uma ninguém, a Misaki confiou nela. Então vamos para mais um flashback da Wakana, onde uma mina da facção da Mayui manda a Wakana para espionar a facção Shokuhou. Outra mina acha estranho, já que a Wakana é muito descuidada, mas a mina fala que sabe disso e que provavelmente vão fazer uma lavagem cerebral nela, mas as ordens são para mandar alguém descartável só para dar uma olhada, e a Wakana começa a pensar que ela deu o melhor de si como um peão descartável, e que a Misaki até deve saber que ela é uma espiã, mas mesmo assim a Misaki tratou ela como alguém do seu grupo e pergunta como ela foi tão estúpida. Mas a Misaki fala para ela não se preocupar, já que ela foi pega com a guarda baixa, e fala que ela fez o suficiente. E fala para ela tentar ficar a salvo. E a Wakana fala que ela pode ser uma Zé Ninguém descartável, mas ela faz parte da facção Shokuhou, e por isso vai proteger sua rainha com a sua vida. A Misaki reconhece sua coragem e fala que não pode deixar que essa coragem toda seja em vão, e a Yuri percebe que seus slimes não estão mais respondendo. Então, voltando para Misaka, nós vemos que aquele monte de empregadas que estavam tentando entrar num prédio, na verdade eram membros da facção da Shokuhou, que estavam entrando na reserva de água da Tokyo Adai, e que elas começaram a tirar toda a água do prédio, assim acabando com os slimes da Yuri, que são feitos de água. E a Yuri fica desesperada e começa a se perguntar quando a Misaki preparou isso. Então voltamos um pouco no tempo. Quando a Misaki chega naquela sala de comunicação do conselho estudantil, ela usa seu controle para saber o que aquelas garotas estavam fazendo e fala para sua facção sequestrar a Misaka para elas terem uma conversa. Isso nós já vimos no primeiro resumo, mas a coisa nova aqui é que antes de ela se encontrar com a Misaka, ela teve uma reunião com a Kobayashi e a Junko, onde ela fala que vai servir de isca para que toda a sua facção faça uma armadilha para pegar as outras panelinhas. A Kobayashi fica muito brava e fala que isso é inaceitável, mas a Misaki fala que por isso ser inaceitável, que as outras panelinhas não vão pensar nisso, e fala que ela tem certeza que elas vão cair nisso. A Kobayashi continua não aceitando, mas a Junko pergunta o que elas vão ter que fazer, e a Misaki fala que com a regra da maioria, as outras 7 panelinhas vão se unir contra ela, e que com isso os primeiros alvos delas seriam a Kobayashi e Junko, já que isso eliminaria as defesas da sua facção, já que a Kobayashi é uma importante esper telepática que pode criar planos e os mandar para toda a sua facção, e a Junko é uma grande combatente. Então, para as outras panelinhas não focarem na Junko e Kobayashi, a Misaki vai se usar de isca para as panelinhas focarem só nela. A Junko pergunta se não seria mais fácil se ela só descesse a porrada em todo mundo. A Misaki fala que gosta desse plano, mas não vai funcionar dessa vez, e fala que a Junko tem que estar fora da jogada para que as outras panelinhas decidam atacar a Misaki, já que ela vai estar aparentemente indefesa, enquanto a sua facção vai tentar detê-las de uma vez só, já que é mais fácil tomar vantagem de um ataque inimigo do que tentar prevenir, o que não deve ser difícil, já que ela já conhece as líderes das outras panelinhas. Mas o contrário também deve estar acontecendo, já que elas têm uma espiã dentro da sua facção, no caso a Wakana, que faz parte da facção da Mayui. Mas a Kobayashi pergunta como a Misaki enfrentaria todas as outras candidatas sozinha, já que o seu controle remoto está proibido, e a Misaki fala para não se preocupar, já que nada supera o poder da improvisação, já que ela vai reagir de acordo com a situação e que isso vai servir também para investigar os poderes
poderes delas. A Kobayashi e Junko ficam bravas que a Misaki não tem a parte mais importante do plano, mas a Misaki fala que a ideia é essa mesmo, já que se ela não tiver um plano, as outras candidatas vão perceber que ela não tem um plano. E que quando ela virar o jogo, quando parecia impossível, ela vai conquistar o coração das outras candidatas. E assim, os seus votos. E fala que essa é a sua verdadeira habilidade. A Kobayashi percebe que não dá pra convencer a Misaki a mudar de ideia e pergunta por que ela iria tão baixo. E a Misaki fala que é pra ganhar, já que ela já decidiu que vai ganhar as eleições. E a Kobayashi começa a pensar que a Misaki é muito egoísta e não revela seus verdadeiros sentimentos, mas ela é amável e fala pra Misaki fazer o que ela quiser, mas lembra que sua fraqueza é o quão amável ela é com as membros da sua facção. E a Junko pede pra Misaki apagar as suas memórias dessa reunião, já que se algo acontecesse com ela, ela não conseguiria fingir que não sabe de nada. E fala pra ela ficar tranquila, já que ela não deixaria de confiar na Misaki. E a Misaki fala que tudo bem e só pede pra ela jogar sozinha. A Kobayashi fala que aceita esse plano se a Misaki levar a Ki e a Mei como suas guarda-costas. A Misaki começa a se lembrar dos últimos acontecimentos, então voltamos ao presente, onde ela fala que configurou um Mental Watch para ativar com o tempo, para que a Kobayashi, disfarçada de empregada, use sua telepatia para contatar as outras empregadas, já que as regras das eleições não se aplicam às empregadas. E a Iori fica impressionada com esse plano, já que ele, teoricamente, está dentro das regras. Mas pergunta como surgiu tantas garotas vestidas de empregadas. E a Misaki fala que elas podem estar fazendo um evento de cosplay. Misaki virou piadista. A Iori fica muito brava que seu plano está se desmoronando e pergunta se a Misaki havia pensado em tudo isso. E a Misaki fala que quanto mais alguém pensa que ganhou, mais fácil é de atraí-lo para uma armadilha. A Iori fica mais brava ainda e a Misaki fala que ela estava apenas brincando com a Iori. Então vemos a Misaka. Ela ajuda um grupo de empregadas a entrar numa sala que estava trancada e a Mayui ficou impressionada que conseguiram passar por sua barreira e fala que um atual nível 5 deve ser derrotado por um antigo nível 5. Ela segura um certo cubo e se prepara para o ataque. Misaka e empregadas chegam na sala e a Misaka começa a sentir uma sensação estranha. Ela sente algo vindo do teto, mas então um tipo de energia aparece e atravessa o armário do lado delas. As empregadas se perguntam o que foi isso e a Misaka começa a pensar que ela não conseguiu ver o ataque e se pergunta o que está acontecendo. Voltando pro prédio, a Mirei estava nadando no chão enquanto ficava impressionada que a Misaki é muito preparada e começa a pensar no que a Misaki disse sobre as empregadas terem reportado o que está acontecendo no prédio para as professoras da Tokiwadai, mas lembra que os professores não podem intervir nesses conflitos entre facções, mas como as empregadas possuem uma posição especial na Tokiwadai, se elas falarem que foram atacadas pelo grupinho da Mirei, os professores terão que intervir. E fica impressionada que a Misaki conseguiu fazer tudo isso seguindo o que está nas regras. E fala que é como se a Misaki estivesse mostrando o quão superior ela é, e fala que isso é muito cruel. Então vamos para o lado de fora do prédio. As minas da facção da Kamino perguntam se foi a facção da Shokuhou que espalhou a notícia que os professores iriam intervir naquela confusão. Mas a Kobayashi fala que não foi ela, já que ela tá na mira da facção da Kamino todo esse tempo. Mas elas lembram
que isso não significa nada, já que a Kobayashi é uma Esper telepática. Mas bom, a Sato fala pra facção da Kamino que ficar chorando só vai manchar sua reputação. A Kobayashi se conecta com as empregadas e fica sabendo que elas descobriram problemas na distribuição de água e que isso pode ter sido sorte, mas lembra que é preciso sorte para chegar ao topo. Ela fala que está exausta e que agora só espera que a Misaki esteja bem. Então vemos a Iori, ela ainda estava incrédula, mas então ela esfriou a cabeça e fala para Misaki que ela se rende, já que a parte mais importante dos conflitos entre facções é saber se comprometer, senão isso vira só uma briga de rua. E fala do ferimento da Shokugou, que ela só deixou que acontecesse para provar que essa foi uma boa briga. E fala que isso é compromisso, e que aceitar a derrota de forma pacífica é a única maneira do perdedor mostrar o seu orgulho. A Misaki aceita e a Tsukasa fala que isso sim é uma atitude preciosa e fala que elas fizeram o certo. Mas então surge algo no prédio e começa a congelar a área e todas ficam confusas e a Misaki lembra que esse frio é o mesmo que ela sentiu com aquele poder que controlava o espaço. Voltando para Misaka, ela estava tentando entender o que é aquela energia. E ela pensa que provavelmente aquela sala está cheia de um metal condutor, então ela tenta usar uma eletropsitação com uma descarga corona. Isso aí é coisa de física, mas é basicamente usar a eletricidade para manipular os íons do ar. Mas antes que ela fizesse alguma coisa, ela sente uma presença atrás dela. Ela olha para trás e vê a Mayui e fica surpresa. A Mayui fala para Misaka que isso foi um erro e fala que seu Synthetic Grid come outros poderes Esper. E a Misaka acha estranho isso de comer poder Esper. E ela lembra do Touma. Ela se prepara para atacar a Mayui, mas é perfurada por várias estacas que saem do chão e fica muito confusa, mas então nós descobrimos que isso era só uma ilusão. E falando em ilusão, e no maior estilo Kamijou Touma, a Mitori chega destruindo aquela ilusão com um soco e quebrando a barreira da Mayui. Voltando para Misaki e companhia, a Misaki começa a pensar o que é esse frio e ela acaba congelando e pensa se esse é o poder da geração anterior dos nível 5. Mas então a Mirei percebe que provavelmente quem está causando isso é a Mayui. Mas é estranho, já que o poder dela não é ofensivo. A Mirei fala para Wakana e Iori tentarem fazer alguma coisa com a temperatura do prédio, enquanto ela vai procurar a Mayui, mas então quando ela entrou no chão, ela ficou presa por causa de alguma barreira. A Misaki continua congelando, mas a Tsukasa conseguiu usar seu poder para refletir a hostilidade desse poder. Voltando para a luta de Mitori e Mayui, a Mayui percebe que um Esper conseguiu neutralizar seu poder e reclama que isso foi justo quem ela estava atrás. Ela pergunta para Mitori quem ela é e como ela tá usando um poder igual o dela, mas a Mitori fala que a Mayui deveria tomar mais cuidado com ela, já que ela, no caso a Mitori, é a Mayui e que ela é a sua maior inimiga. Isso parece meio confuso, mas considerando que as duas provavelmente estão sendo controladas por cada cubo, isso deixa as coisas menos estranhas. A Misaka fica muito confusa e percebe que a paisagem está se deformando. Voltando para Misaki, aquele poder de gelo começou a criar várias lâminas de gelo e as minas ficam desesperadas, já que nenhuma delas tem poder para lidar com isso. A Mirei e Iori lidam com parte dos ataques e tentam evacuar
o resto das garotas. E a Mirei começa a se perguntar o que é esse poder, já que ele aparentemente consegue roubar o calor das coisas e as congelar, criar paredes com carbono e até manipular a forma do gelo. E pensa que isso deve ser algo como um controle do espaço, e acha estranho que esse gelo na verdade parece mais como um metal, e reclama que elas não têm nada para neutralizar isso. A Tsukasa começa a provocar a Misaki, falando que ela tem um poder muito mais útil que o Mental Out, e fala que como ela é a vice-presidente, ela tem que garantir a segurança das outras estudantes. E a Misaki acaba ficando brava e fala para elas cuidarem da Wakana. Então a Misaki vai na direção do gelo e todo mundo fica desesperada, mas a Misaki usou seu Mental Out para criar vários espinhos de gelo gigantes que serviram de escudo para aquele poder. E uma coisa curiosa é que esse quadro da Misaki usando esse poder é uma referência a uma imagem do Touma no NT11, que também é protagonizado pela Misaki. Uf, referências. Kamashi gênio demais. Cê é louco. Mas bom, então voltamos à luta de Mayui e Mitori. A Misaka continua sem entender nada, já que essa luta entre elas está gerando várias ilusões, e pensa que esse poder parece mexer com a 11ª dimensão. Ela percebe uma brecha e aproveita para jogar um daqueles armários na Mayui, mas ele simplesmente foi desintegrado e ela começa a pensar que consegue se defender facilmente dos ataques, mas o problema é conseguir fugir com as empregadas. A Mayui fica impressionada que a Misaka ainda não desistiu e que ela tem um espírito muito forte e fala que agora é hora de terminar logo com isso. Então, uma energia vermelha começa a sair das suas costas. No mangá, igual às outras coisas, é em preto e branco, mas na descrição tá falando que é vermelho, né? Então vamos aceitar. Sai essa energia vermelha e Misaka e Mitori ficam confusas, mas a Mitori fala para ela não ficar se achando, já que a cópia é a base da evolução. Então aparece várias patas das suas costas e ela fala que ninguém disse que o sucessor é inferior ao original. E a Misaka começa a pensar que um ataque surpresa poderia ser devorado de novo, mas pensa o que aconteceria se ela fizesse vários ataques seguidos e pensa que assim vai conseguir abrir caminho para fugir com as empregadas. A Mayui acha isso interessante e fala para ela usar o seu famoso Railgun, e fala que ela pode gastar até toda a sua munição, e a Misaka fala para ela não ficar chorando depois. A Mitori percebe que isso vai dar ruim e fala para saírem do seu corpo, mas então aqueles espinhos de gelo da Misaki aparecem destruindo o teto, que iam cair em cima da Misaka. Mas ela vira e atira várias Railguns que conseguem destruir o ataque. A Mayui percebe que se continuar assim, sua barreira vai quebrar e fala que essa geração atual não está ruim. Então, o prédio começa a desmoronar. Uns minutos antes disso, já voltando para Misaki, ela acabou desmaiando e a Mirei ficou surpresa com o que a Misaki fez, já que todo mundo pensava que o Mental Out era um poder somente para controlar a mente das pessoas, mas a Tsukasa fala que a Misaki fez algo parecido com os slimes. Então faz sentido ela fazer isso também, e pergunta como a Misaki fez isso. Ela acorda e fica feliz em ver que todas estão bem, e lembra que ela só conseguiu usar aquele poder graças ao poder da Tsukasa. Mas com isso, ela chegou no seu limite físico e pensa que não deveria ir tão longe só para se mostrar
ainda mais quando suas garotas estão se esforçando muito. E lembra que ela não tem um plano e que vai deixar acontecer o que tem que acontecer, porque é nessas horas que um herói aparece. Mas então ela olha pro teto e percebe que o prédio está desmoronando, e ela se imagina sendo salva pelo Touma, e ela fica toda sentimental, imaginando o seu herói. Mas ela percebe que na verdade quem salvou ela foi a Kamino, que entrou lá e usou seu poder para teleportar todo mundo pro lado de fora. Todo mundo fica surpresa com o que a Kamino fez, já que a Kuroko é, até então, a única usuária de teleporte da Tokiwadai, e a Kamino fala que isso é verdade, mas com seu poder ela consegue teleportar uma área e que para isso ela usa lentes de contato com uma mira para poder criar uma área em forma de cubo e teleportar as coisas, mas se ela perder de vista o destino do objeto que ela quer teleportar, ele simplesmente é desintegrado da existência. E ela fala que só essa parte de apagar um objeto da existência que foi registrado como seu poder, e que por isso ninguém sabe do teleporte. Mas bom, a Kamino começa a zoar a Misaki por ela ter ficado toda felizinha, imaginando o Touma, e começa a rir dela, e a Misaki fica muito brava e fala que vai lidar com ela depois, mas indo pro que interessa, a Kamino fala que ficou um pouco preocupada, mas ficou feliz de que todas elas tenham aguentado. A Misaki pergunta se ela já tinha planejado salvá-las, e a Kamino fala que talvez sim, talvez não. Então aparece a Misaka e Mitori, e a Misaka já vem reclamando que tudo isso deve ter sido plano da Misaki, isso do prédio ter desmoronado, o que meio que foi, né? Mas ela vê a Misaki numa maca e pergunta o que aconteceu. A Misaki tenta colocar a culpa na Misaka, falando que ela não soube se conter, mas a Misaka fala que ela só estava protegendo as empregadas daquelas lanças de gelo, e a Kamino começa a pensar que na verdade isso é mais culpa da Misaki. A Misaka pergunta se a Mitori é conhecida da Misaki, e a Misaki fala que sim, e pergunta o que ela tá fazendo ali, e a Misaka fala pra ela parar de mentir, já que a Mitori disse pra ela que a Misaki que levou ela pra Tokiwadai. A Misaki fica confusa, e a Misaka fala que a Mitori ajudou ela a salvar as empregadas, e fala que ela tem que ser recompensada, mas então aparece a Kuroko, e ela pergunta o que elas fizeram pra derrubar aquele prédio, mas ela percebe que a Misaka estava do lado da Misaki, e sem mais nem menos, já deu voz de prisão pras duas, já que duas nível 5 juntas sempre são as culpadas. E a Kamino fala que a supervisora da Tokiwadai está chegando e começa a rir delas, já que elas vão estar muito encrencadas. Misaki e Misaka ficam em choque, mas a Mitori pergunta se isso é tão ruim assim, e a Misaki fala que a supervisora é um demônio que come monstros no café da manhã, e que o único jeito de evitá-la é se escondendo. A Mitori pergunta por que a Misaki está ferida e fala para levar ela para um hospital, e a Kamino fala que só salvou ela porque isso faz parte do seu compromisso. Mas lembra que ela não é uma heroína. Mas quando ela viu os seus esforços, isso roubou o seu coração. E fala que como recompensa, ela vai contar tudo que sabe sobre a geração anterior dos Espers e falar sobre os cubos misteriosos. E fala para ela se encontrarem quando ela for sair do hospital. E fala para ela tratar o cubo com cuidado. Então a cena corta e vamos para um hospital. Já de noite, a Kobayashi e Iori estavam conversando com um certo cubo, e a Misaki acorda e começa a se perguntar o que está acontecendo. E é aqui que terminamos esse vídeo. Se dependesse de mim, eu colocava mais coisa, mas eu já estiquei esse vídeo mais do que devia, né? Eu quis fazer todo esse lance da Misaki versus as outras panelinhas em um vídeo só. E aconteceu isso, né? Vídeo de quase 1 hora.
Mas bom, esse resumo ficou obviamente muito grande. Eu acho que ficou bom, já que nós tivemos várias lutas da hora, como essa da Misaka, e Mitori versus a Mayui. Também tivemos esse plot twist da Misaki, que ela tava só fingindo. E no final, o plano dela dá certo, né? Porque até a Kamino decide salvar ela porque a Misaki roubou o seu coração, né? Então, esse plano da Misaki de meter o louco e tentar alguma coisa deu certo, né? Eu tô fazendo esse vídeo há muito tempo mesmo, então o próximo resumo também deve demorar para sair, né? Mas bom, se vocês conseguiram chegar até aqui, não se esqueçam de deixar um like e se inscrever no canal para apoiar. Então é isso, obrigado por assistir e falou!